Ser xingada em comunidades no WhatsApp, ignorada quando se pede ajuda, ter uma ideia roubada. São tantas as situações que acontecem no ambiente de trabalho, nas redes sociais e em comunidades de tecnologia. A gente está inaugurando hoje um novo programa no nosso podcast. Provisoriamente a gente vai chamar de Desabafos, mas você pode deixar sua sugestão nas caixinhas daqui do podcast, que tem o objetivo de expor temas sensíveis, algumas vezes polêmicos, desconfortáveis, mas que a gente acredita ser importante de discutir. A ideia é ocupar nosso lugar e dar voz às coisas que estamos cansadas de ver por aí. Bora? Boa noite, Thalita! Hoje a gente vai falar sobre ambiente tóxico. Para começar, você gostaria de se apresentar aqui? Oi, Jaque. Eu ia falar, oi, amiga. Tudo bom? Bom, eu sou a Thalita, tô aí, né, na comunidade há bastante tempo, à frente da Mulheres de Produto junto com a Jaque. Acho que para dar uma aquecidinha assim, Thalita, o que são coisas aí que você está cansada de presenciar por aí, pra gente começar? Ai, por aí, assim, eu acho que eu tô um pouco cansada de ver ainda homens explicando muito as coisas pra gente, sei lá, acho que na comunidade no geral a gente não vê muito mais, assim, aquela situação óbvia, né, de tipo, nossa, esse cara tá me explicando tudo o tempo todo. A gente vê isso de uma forma mais velada, sabe? É um post no LinkedIn, é uma coisa assim que ainda tem um pouco essa cultura de que os homens sabem falar muito mais ou melhor sobre os assuntos do que a gente, né? Tanto que eu vejo no LinkedIn muito mais homens se manifestando do que mulheres, assim, talvez isso inibe um pouco a gente, né? Então, acho que essa é uma coisa que eu tô um pouco cansada de ver, assim. Eu brinco que sempre que eu entro no LinkedIn eu me arrependo um pouco. Eu gasto pouco tempo nessa rede social. Sim. Porque é isso, assim, acho que no fundo, né, talvez até que eu tenha falado meio confuso, mas no fundo eu lamento que eu vejo tantos posts de homens que acham que tem que dar a opinião sobre assuntos que não precisam, e vejo menos posts de mulheres que são muito boas e que realmente têm vontade de compartilhar algo interessante, sabe? Então, acho que fica muito um clima de palestrinha e pessoas assistindo aquilo e pensando, ai, poxa, né, mais um palestrinha, né, mais um conteúdo aqui só para a pessoa aparecer, sei lá, alguma coisa assim. E aí, essa é uma coisa que eu fico bem... Ultimamente, eu tô bem cansada. Ai, amiga, super te entendo. Nossa, a gente tava discutindo até antes, né, o roteiro desse podcast. A gente pode entrar nessa seara do ambiente de redes sociais, principalmente o LinkedIn, assim. Quantos posts que a gente acabou vendo nos últimos meses, anos, e vida sobre vários temas, assim, né? Seja em relação à apropriação de alguma ideia, ou seja, tem um post aí, alguns posts, né, polêmicos aí nas redes sociais, falando sobre pessoas serem medíocres, ou sobre que de certa forma tem um quê, né, de discurso meritocrático. Então, a gente pode entrar um pouquinho nisso e como que isso corrobora, né, para que a gente, como mulher ou grupos minorizados, subrepresentados aí nas empresas e na sociedade como um todo, acabam internalizando algumas coisas. E também acho que a gente pode abordar sobre quem são as pessoas que a gente admira, né? Que a gente fica vendo muitos desses textos aí com milhares de seguidores, e aí é bem frustrante mesmo. Então, que eu acho também, quando a gente fala, né, de comunidade tóxica, né, usa essa palavra assim, é óbvio que se a gente vê uma situação clara, né, de assédio, de ofensa, é óbvio que isso caracteriza uma toxicidade, né? Mas não é só isso que pode ser tóxico, né? Entre aspas aqui. Acho que usar mesmo esse discurso meritocrático, né? De que todo mundo tem
as mesmas 24 horas, né? Sei lá, ignorar que cada pessoa tem suas particularidades, né? E partem de lugares diferentes, né? Acho que isso também traz, ou não sei, pelo menos em comunidade a gente imagina um ambiente acolhedor, um ambiente onde a gente tenta ao máximo abraçar as diferenças, entender todos os lados, né, e trabalhar junto. E aí quando eu vejo esse tipo de conteúdo, eu fico pensando, ai, a gente poderia ser melhor, né? Eu acho que a gente poderia estar discutindo aqui outras coisas em comunidade, não necessariamente do tipo, se você não souber tal coisa, você não está sendo bom PM, se você não souber tal coisa, eu não te contrataria, sabe esse tipo de conteúdo, assim? Então, acho que a gente tem que criticar um pouco mais isso, assim, essa... eu ia falar mania, não é exatamente mania, mas acho que provocar um pouco sobre, mas por que você está falando isso, né? De que forma isso realmente vai ajudar as pessoas a crescerem e realmente se desenvolverem, né? No final não está todo mundo ali trabalhando pelo seu, para viver melhor, para dar uma vida legal para a família, enfim. Então, eu sou bem contra esse tipo de conteúdo, assim. E, infelizmente, no LinkedIn, acho que é o que eu tenho encontrado mais, né? E passado alguma raiva. Acho que é por isso que eu tenho um pouco de aversão de entrar e até trabalhar nele, né? Até compartilhar meus próprios pensamentos ali, porque eu acho que eu peguei o famoso ranço, assim, de leve. Mas eu ainda entro, né? Ainda tô lá, principalmente por causa da Mulheres de Produto. Sempre que dá, eu compartilho as coisas que a gente faz, né? Porque a gente tem essa intenção realmente de crescer juntas. Mas eu confesso que para mim é um pouco puxado, amiga, assim, entrar lá e me deparar com esse cenário, sabe? Eu acho que a gente podia ser melhor nesse ponto. Acho que tem, como você, tem muitas mulheres que acabaram deixando de se posicionar, né, ao longo do tempo. Eu acho que assim, concordo com tudo que você falou e também compartilho dos sentimentos, assim. Tem também, acho que pra gente, como liderança, como que a gente ocupa esses lugares também de uma maneira importante, assim, respeitosa. Eu vejo, o que me deixa muito de cara, assim, é ver o quanto de CTO, CPO, head de produto, GPM, gente falando cada absurdo, né? E pessoas que estão, o quê? Liderando outras pessoas que estão liderando mulheres, pessoas que estão compartilhando visões que não fazem nenhum sentido assim para a realidade do Brasil, para a realidade que a gente vê aí, e isso acho que já tem muito a ver com como a gente fica impactada em relação a ocupar esses lugares, né, como mulher. A gente está falando do espectro de mulher aqui, mas tem vários outros recortes aí. Acho que uma coisa que eu fico pensando assim, e é injusto, né? Eu fico um pouco mais indignada com as próprias mulheres, isso tem machismo também, né? Da minha parte, mas fico muito indignada quando eu vejo mulher curtindo post de babaca, assim. Então. É verdade, dói um pouco, né? Dói muito, a gente fica amiga, não faça isso. E a gente tem essa questão de ficar admirando muito essas pessoas e que elas são heroínas e sempre são poucas e as mesmas pessoas. Eu acho que isso é uma questão que no Mulheres de Produto eu fico muito orgulhosa, sabe, minha amiga, de ver que a gente não... Por muito tempo, uma das grandes questões que a gente trabalha aqui é o protagonismo e não é de uma história única, né? Tem um livro muito famoso, não sei falar direito o nome da autora, depois a gente deixa aqui as referências. Tem um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, não sei se está certa a pronúncia, mas que ela fala desse perigo da história única e tudo mais. E isso é ela falando, ela enquanto mulher, preta e tudo mais. E aqui a gente vê, acho que poucas pessoas, e geralmente homens, ocupando um lugar que deveria ser muito mais diverso e muito mais
respeitoso e muito mais colaborativo. E essas pessoas são as pessoas que são admiradas muitas vezes e são pessoas que têm muita influência e a gente acaba vendo, é um ciclo vicioso, assim, de coisas tóxicas ou coisas não bem intencionadas sendo compartilhadas, e aí você vai, né, os exemplos que são gerados são bem, bem ruins mesmo. Então, isso me deixa muito chateada, acho que principalmente com quem é líder, ficar fazendo isso. Teve um post muito bom recente da Eriquinha no LinkedIn falando sobre liderança e sobre você construir as coisas junto do time, que são coisas que você pensa assim, nossa, são básicas. Eu vejo muita mulher colocando assim, mas isso é muito básico, isso todo mundo faz. Gente, o que tem de cara que é líder, que não faz nada, que passa por cima dos seus liderados, que só tá interessado com questão política, com o nome, e que vende coisas extremamente caras, não pensa, sabe, na inclusão de pessoas. É incrível, assim, é exorbitante, por isso, se não tivesse isso, Mulher de Produto não precisaria existir. Então, acho que um apelo que eu faço, assim, pra gente é ter esse pensamento crítico que a Thalita falou, assim, de, né, das discussões, elas gerarem algo mais positivo e a gente também repensar quem que a gente tá colocando num pedestal e quem que a gente tá admirando, né? Amiga, boa, mas acho que é legal talvez a gente discutir aqui como a gente pode não simplesmente sair desses lugares, né? Então, poxa, que nem eu dei o meu relato aqui, né? Eu entro lá no LinkedIn, eu me arrependo, porque o que eu leio... Não sei se a minha bolha não tá muito boa, né, gente? Até pode ser. Eu acho que eu preciso dar uma revisada, não sei. Mas eu entro, me arrependo, falo, gente, esse, né, discurso, isso que eu não concordo, tal. Isso acaba me inibindo de colocar a minha própria opinião ali, né? Como será que a gente escapa dessa armadilha, né? Porque, no fundo, é meio que uma armadilha, né? Nesse ciclo, as pessoas, né, as mesmas pessoas ficam lá gerando esse conteúdo e, querendo ou não, influenciando, e do outro lado tem pessoas como eu que estão assistindo isso, mas que estão sem coragem, de repente, de ir lá, se posicionar e colocar a própria opinião. Então, acho que tem várias camadas, né? Acho que, no geral, mulheres, em seus diversos recortes, têm mesmo mais... não é dificuldade a palavra, mas tem mais receio, talvez, de se posicionar, e eu acho que isso é natural por tudo que a gente vive, mas como será que a gente traça uma estratégia, amiga, para não cair nessa, né? Aí você me dá essa dica e eu vou aplicar, gente. Vamos pensar juntas. Vamos pensar juntas. É uma ótima pergunta, assim. Eu tô mentorando algumas mulheres, né? E majoritariamente tem algumas lideranças masculinas. E acho que a gente entrou num ponto, assim, que essa pessoa em particular, ela tava se sentindo muito refém. Ela via, assim, é a pessoa mais senior do time, é a pessoa que tem mais contexto, mas sempre é passado para, né, o reconhecimento ou promoção para outros caras que acabam de chegar, ou que são mais juniores, mas que acabam tendo uma escalada do salário mais rápido. Ou ver aí uma broderagem, né, que aí os caras que se conhecem acabam promovendo os próprios caras. E aí, o que a gente faz com tudo isso, né? Acho que a comunidade, ela tem um papel, né, uma comunidade que é inclusiva, que é diversa, tem esse papel importante que Mulheres de Produto se propõe muito a isso, e eu vou focar muito em comunidade porque eu acho que tem um papel fundamental de quem faz as comunidades, né, das mulheres que participam da comunidade. Tem lideranças que estão lá, tem mulheres que estão não só em transição, tem mulheres que são pleno, sênior e tudo mais, e que essa conexão é o que não deixa a gente refém. Assim, às vezes a gente fica muito refém de algumas situações por não saber ter outras saídas, por não ver outra saída, né? E, infelizmente, às vezes na sua empresa pequenininha vai ser aquilo lá mesmo, mas é muito bom a gente não ficar refém daquela empresa pequenininha ou daquela empresa grande que tem aquela estrutura hierárquica que nunca vai mudar, e você saber que você
pode movimentar, ou que você não vai ficar refém de uma situação, é muito poder, assim, é muito importante pra gente, e pra mim demorou bastante entender isso. Eu hoje trabalho no Nubank faz alguns anos já, e eu lembro, muitas vezes já quis sair, assim, abrindo pessoalmente, né, já quis sair, já tive outros problemas dentro da empresa, Thalita sabe bastante, mas eu lembro que eu ficava assim, gente, mas o que eu vou fazer da minha vida se eu sair? Tipo, pra onde será que eu vou? Alguém vai me querer? Uma síndrome da impostora absurda, assim. E eu já tava com alguns anos de experiência. Isso vira e mexe, às vezes acontece, né? De pensar em movimentação. E aí uma líder minha que já não tá mais lá, eu trocando ideia com ela, ela me trouxe isso de: você tá doida? Você sabe que você tem uma comunidade de mulheres que você mesma fundou, não é mesmo? Como assim você tá com medo de sair do Nubank se tem milhares de contatos por aí que podem te ajudar e que vão ficar super felizes de te apoiar, sabe? Então, acho que comunidade tem muito esse poder e a gente abrir portas umas para as outras, e eu vejo na prática isso acontecendo. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Então, amiga, você falou uma coisa aí que me lembrou de algo que é muito comum, né? A gente acha que não tem nenhuma realização, né? Ou que não sabe de nada, é verdade. Quer dizer, é verdade que a gente acha isso, mas é mentira que a gente não sabe nada. É justamente o contrário, né? Porque eu acho, né? Eu trouxe esse ranço pessoal aí, e eu acho que é o que acontece comigo, né? E talvez com outras mulheres, do tipo, poxa, acho que eu não tenho nada interessante para compartilhar aqui, então vou ficar na minha, tal, não vou falar nada. Ao contrário disso, tem um monte de caras aí falando várias coisas, vou chamar de coisas, tá? Não vou qualificar essas coisas. Falando várias coisas e é difícil, né? Porque aí fica esse ambiente que a gente não gosta, mas também a gente sente vergonha de estar lá e compartilhando também. Então, acho que, não sei, sua fala, acho que fica como incentivo, né? Não só para mim, mas acho que para outras mulheres, assim, de ir lá, né? Compartilhar. Poxa, tem um case legal, que sabe que pode ajudar outras pessoas, vai lá, posta, compartilha. Na comunidade é muito bom que muitas gostam muito, tem as que não gostam de se posicionar no LinkedIn, mas tem muitas que também gostam e compartilham os posts lá com a gente, pra gente ir lá, dar uma lida, dar o like, dar uma incentivada. Eu acho que são essas pessoas que a gente realmente precisa olhar mais, incentivar mais, para além de outras aí que, apesar de, não sei, talvez até serem referências por causa de seus cargos ou tempo de experiência, mas que estão trazendo um discurso, no mínimo, esquisito, né? Ou que não agrega muito valor para o crescimento das pessoas na comunidade, assim. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que rola na Mulheres de Produto mesmo. Muito bom, e a gente tá só fazendo o nosso auto-jabá, porque a gente sabe se autopromover. Estamos trabalhando nisso, né, gente? Estamos trabalhando nisso também, é isso aí. Boa, acho que um ponto que eu queria trazer, assim, é demais, a gente tem alguns causos que a gente tava marcando aqui, né, que inspiraram esse episódio em específico, né, sobre ambiente tóxico, dentro do ambiente de tecnologia, dentro de comunidades, e eu acho que uma coisa que para mim também me tocou bastante teve vários acontecimentos assim, vou citar alguns específicos sem deixar
espero transparecer tanto a identificação, mas eu acho que alguns dos piores cenários pra mim é quando a gente acaba humilhando o ser humano, sabe? Isso, assim, pra mim é uma coisa que a gente tem um código de conduta no Mulheres de Produto sobre isso, e a gente tem tratativa em relação se a pessoa tá infringindo esse código, porque a gente preza por um ambiente seguro. O ambiente seguro está desde o primeiro dia como um mantra, né, um manifesto do Mulheres de Produto. E para mim, comunidade por si só poderia ser traduzido por isso, por ter um ambiente seguro para aquela comunidade, para aquele tipo de pessoas que se relaciona com. Então, acho que me machuca muito, assim, ver várias mulheres sofrendo em outros ambientes que deveriam acolher, mas que fazem chacota, ou que fazem bullying mesmo, sabe? Me remeteu muito à época que eu era uma criança gordinha e todo mundo chamava de baleia, sabe? Coisas assim, traumatizantes. E você vê isso acontecendo até hoje com gente que tem mais de 30 anos. Puta que pariu, gente! Vocês são crianças? O que acontece? Aí agora acho que a gente pode hablar um pouco, amiga, porque somos aquecidas, mas, sério, você não fica assim com uma dó? Eu fico com uma dó. Isso, tô cansada. Acho que um misto de revolta com dó, com quantos anos você tem, porque é até uma coisa bem infantil mesmo, né? Não é de fato uma comunidade mesmo que se acolhe, cresce junto, enfim, e tem essa preocupação com as pessoas, né? Porque, no fundo, quem faz a comunidade são as pessoas, né? Então, acho que é muito triste. É bem triste, gente. Pô, dá para dar uma melhorada nisso, sabe? Então, tem que ter uma preocupação, acho, com questões como essa, assim. Na MDP, realmente, a gente sempre, desde lá de 2018, do dia 1 da criação, a gente se preocupa muito, assim, tipo, as mulheres também, tá acontecendo alguma coisa, e a gente rechaça qualquer tentativa, sei lá, por mais remota que ela seja, de qualquer bullying ou xingamento ou algo que constranja mulheres dentro da nossa comunidade, sabe? Então, a gente é um grupo com muitos pensamentos diferentes, com muitas discussões que são muito boas, ou seja, muitas mentes que pensam diferente, estão ali trocando ideia, né, interagindo, e isso é normal, né, as pessoas divergem, as pessoas têm opiniões diferentes, opostas e tudo mais, mas a gente nunca permitiu, assim, que nenhum episódio de, sei lá, assédio moral mesmo, ou xingamento, ou qualquer coisa que seja difamação, sei lá, acontecesse, e nem vai permitir que aconteça, porque é algo que a gente realmente preza, se preocupa demais, assim. E eu acho que é isso que toda comunidade deve fazer, né? Partindo do princípio que as pessoas são o mais importante dentro da comunidade, né? São elas que fazem todo o rolê acontecer e fazem, principalmente aqui, né, tipo, tocam projetos, enfim. É triste, né, sei lá, ter ocasiões aí ou situações onde pessoas passaram por esse tipo de situação mesmo, né, de ser xingado e tal, e a gente repudia com a maior das nossas forças e não vai permitir que nunca uma coisa dessa aconteça com a gente, né. Acho que como a Thalita trouxe aqui, acho que a comunidade para ser um porto muito seguro, assim, e eu vivo muito por livros, né? Tem um livro que eu gostei muito de ler, que é o Coragem para Liderar. Acho que hoje em dia, vulnerabilidade, a Brené Brown, ela ganhou muitos dinheiros em cima desse tópico, mas é super relevante, né? Vulnerabilidade tem muitos livros sobre, e vi uma parte que ela fala no livro sobre liderança, que é sobre você assumir o melhor do outro, né? Então, muitas vezes a gente na superfície olha, e às vezes eu acho que o bullying ou a paródia, ela vem muito em cima disso, de você fazer chacota porque você tá vendo uma superfície, assim, sabe? Você tá vendo a ponta do iceberg e você tá julgando, né? Só que eu acho que tem um ponto muito importante da gente pensar, assim,
que é o que a gente tá vendo, sabe, na superfície. Então, nesses casos aí que me tocaram bastante foi a falta de sensibilidade, assim, né? Uma que ficar julgando também publicamente é uma coisa. Eu e a Thalita, a gente fica julgando, tá, gente? A gente julga as ações das pessoas aqui muito, mas eu não vou ficar fazendo chacota num lugar. Não acho que cabe a mim e a ela ficar falando coisas nessa linha, né? E muito menos de humilhar pessoas. Então, acho que tem isso, não somos nenhumas santas, mas também acho que tem o nosso papel, sendo também líderes, de como que a gente age publicamente também e ter noção sobre questões de humilhação e tudo mais. E o outro ponto para reforçar é isso. Às vezes você tá olhando um caso, está julgando, é a superfície, você só tá vendo lá por cima, você não sabe o que a pessoa tá passando, quais coisas que a pessoa tá ajudando, né, as outras, enfim. Eu acho que só para dizer que a gente não conhece muito bem a outra pessoa para poder ficar julgando algumas atitudes, então isso fica, nesses casos que existe esses bullying e tudo mais, fico muito irritada por causa disso, assim. E vamos entrar em outro tópico. Aqui eu acho que a gente vai chegando talvez mais nos finalmente, assim, mas eu queria perguntar para você, Thali. Coisas que você acha que são importantes, assim, que você vê, né, ou no Mulheres de Produto, ou você vê entre as mulheres, ou entre a gente, assim, que a gente acaba fazendo no dia a dia que são atitudes que vão contra, né, essa toxicidade. Então, a gente falou um pouquinho de ambiente seguro, e aí eu queria que você trouxesse alguns pontos que você vê que você fica com orgulho também, né, de ver a gente se apoiando, coisa assim. Eu acho que uma atitude interessante sei lá, se a gente está no ambiente e está vendo esse bullying crescer, é legal dar uma baixada, sabe? Do tipo, é legal ficar alimentando isso? Vai levar a quê, né? O que agrega? Então, eu acho que, principalmente dentro da comunidade, a gente tenta muito fazer isso, assim, tá vendo que tem, sabe, um assunto que é mais espinhoso e tal, com um potencial ali de caminhar para um lado que a gente acha que não é legal, a gente, joga um balde de água fria, porque acho que é isso, assim, sei lá, o bullying, né, essa coisa de ficar julgando a pessoa publicamente, não leva a nada, sabe? É uma coisa muito infantil e que não agrega absolutamente nada para a própria comunidade, acho que só gera um clima, para dizer o mínimo, esquisito, né? Então, acho que identificar se essa situação está crescendo e cortar ela o mais cedo possível, na minha opinião, é o ideal, e isso mantém a comunidade mais saudável, sabe? E eu acho que a gente é muito suscetível a julgar o erro alheio, né? Somos seres humanos, né? A gente faz esse tipo de coisa mesmo. Porém, acho também que pensar em não fazer para os outros o que você não gosta, né, não gostaria que fizesse com você pode ser interessante. E é isso, né? A gente olha as pessoas e não tem a profundidade, né? Não sabe o que cada uma está passando, os motivos, enfim, razões, etc., para um erro acontecer. Então, acho que ir com um pouco mais de calma, acho que às vezes apontar erros ou endereçar em algumas situações é necessário, mas acho que existem formas de fazer isso sem humilhar as pessoas, sem fazer com que elas se sintam mal. Então, e eu acho que isso também é algo que no dia a dia ali do trabalho a gente também precisa fazer muito, né, com outras pessoas. Afinal, a gente está no trabalho, que não é nossa família, não é exatamente uma comunidade, mas a gente está se relacionando com outras pessoas o tempo inteiro. E se a gente ficar tratando elas assim, né, de um jeito ruim, nada vai para frente, nada funciona. A gente sabe disso, né? Então, por que eu vou agir diferente dentro de uma comunidade, sabe? Inclusive, dentro da comunidade pode estar ali seu próximo colega de trabalho, sua próxima liderança, seu próximo liderado. Então,
Sejam legais, sabe, gente? Gente, Sejam legais, e sejam a lei do bacanas. retorno, a lei do retorno, ela existe. É Tem isso. sério. Poxa, sabe? Acho que por mais que, tem um erro ali, não custa você ser, no mínimo, sei lá, sensato. Acho que é isso, assim. Eu sou bem contra tratar mal as pessoas, sabe? E eu acho que se precisa de um feedback, aí, claro, você chama a pessoa no privado, você conversa com ela, aí tudo bem, né? E aí, claro, tudo de uma maneira bastante respeitosa, né, pessoal? Não dá pra ser babaca aí com as pessoas, pelo amor de Deus. A gente já topa aí com pessoas babacas mais do que a gente gostaria, né? Então, a gente quer ser essa pessoa? Faça essa pergunta para você mesmo. Quero ser um babaca? Acho que não, né? Então, vou praticar aqui uma coisa legal, você é uma pessoa bacana. Então, é isso. E conviver com outras pessoas, meu, às vezes a gente julga, mas será que eu não posso manter esse julgamento na minha cabeça só? Eu preciso ficar falando o tempo todo, apontando o tempo todo que, fulano isso, olha o que fulano fez, olha, sabe, gente? Não, né? Acho que também tem um autocontrole aí que precisa ser trabalhado. E aí você filtra, né? Tem até uma técnica acho que é isso mesmo, né? Às vezes tem coisas que a gente se depara e realmente revoltam a gente, ou que a gente acha um absurdo, ou que a gente está julgando mesmo porque, enfim, né, fazemos isso. Mas antes de sair fazendo um comentário, apontando algo, se eu der 5 segundos, um minutinho, aquilo vai filtrar um pouco melhor e aí talvez eu saiba melhor a forma com que eu vou abordar aquele assunto, ou eu pense melhor e nem fale nada, só faça ali aquela fofoca com alguém muito próximo, tal, mas assim, não vou humilhar ninguém, entendeu? Não vou ficar falando mal de ninguém em lugar nenhum. Eu acho que isso é muito chato, assim. Então, por favor, né? A gente pode ser legal e conviver de um jeito bacana. Todo mundo tá aí buscando o seu lugar ao sol, né? Seu trabalho, para ter seu dinheiro, para fazer suas viagens, viver bem. E no fim se trata disso, entende? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, é isso. Eu nem sei se eu dei dica nenhuma, porque já cumpriu a função do programa que se chama desabafo, né? Eu já fiz um mini desabafo aqui. Ai, você Então arrasou. é isso. Pronto. Ai, amiga, sou fã de Thalita, ela é muito engraçada. Tava aqui filtrando meus risos, porque senão ninguém merece. Você me lembrou de um texto no livro acho que é Manual Antirracista, Pequeno Manual Antirracista da Djamila. Não lembro se é esse ou se é o outro dela, do feminismo negro, mas ela faz uma crítica ao humor que faz chacota de minoria, né? E eu acho que é sobre isso, tá? Tipo assim, tem tanta coisa errada nesse mundo e aí a gente fica rindo de quem já tá muito sofrendo, sabe? Isso não ajuda e não vai agregar em nada, como a Thalita falou. Vai criticar, sabe, pessoas que têm grandes fortunas, vai criticar o capitalismo, vai criticar outras coisas. Eu sei que às vezes memes são super engraçados, mas, sabe, façam com uma noção, bom senso, como ela falou. Para finalizar, estamos chegando ao fim aqui. O nome, né, do episódio que a gente está indo é Ambiente Tóxico e o que nos torna fortes. E aí eu queria deixar assim uma mensagem final, né, e pedir para a Thali também finalizar sobre o que você acha que te torna forte e como a gente sobrevive a esse cansaço, né? Como você tem sobrevivido, o que te reenergiza. E aí eu vou começar fazendo a própria auto-pergunta, né? Eu acho que hoje o que me aterriza e me deixa bem são muitas coisas do Mulheres de Produto, assim, vira e mexe, acabo me distanciando, me aproximando, mas são as iniciativas e os papos com as meninas que me fazem entender que tem muita coisa para ser feita, e eu acho que isso acaba sendo gostoso, sabe? Esse projeto que a gente está fazendo, eu e a Thali, é uma coisa que a gente quer também trazer, porque desabafar é muito importante, então tenham suas pessoas para desabafar, para mim isso me ajuda muito. Thalita ouve vários áudios meus, faço terapia, né, para quem pode, é muito bom mesmo, autoconhecimento, mas coisinhas simples assim, acho que entrar no mar, ter um tempo para tomar café da manhã,
Coisas mais simples que eu acho que geram paz, ficar com os gatinhos. E acho que a gente vive numa sociedade do cansaço. Outro livro maravilhoso, que tá sempre querendo produzir. Você entra no LinkedIn, você fica, meu Deus, estou atrasada. Meu Deus, o cara publicou tal coisa. Ai, se respeita, assim. Se você realmente não acha que tá dando pra você publicar coisas interessantes e inteligentes, tá tudo bem. Uma hora você pode publicar. Acho que é mais respeitar o seu tempo e seus momentos e se cuidar. E é isso. E se aliar com mulheres maravilhosas, como minha sócia. Ai, E pra isso. você, tá? Ai, eu também. Ter amigas, né? É tudo. Obrigada, amiga. Você é uma amiga, né? Uma frase que a gente utiliza bastante. Ai, hoje eu sou muito feliz porque eu trabalho com mulheres de produto, esse sonho, então estar realmente 100% alinhada a algo que eu acredito é maravilhoso e um super privilégio e me energiza muito isso hoje. Eu acho que, como ela falou também, né, ter essas pessoas aí que a gente confia para conversar, porque é isso, né? A gente tá cansada de muito estímulo também, né? As coisas são muito corridas. E eu acho que também não, assim, eu falei do LinkedIn, né? O LinkedIn, ele tira um pouco a minha energia, sabe? Então, ficar um pouco afastada dele é algo que me energiza, assim, eu não vou negar, gente. Mas ele é um espaço que eu pretendo trabalhar um pouco melhor, assim. Então, eu acho que pensar também em como se posicionar, sabe? Não perder esse espaço mesmo. Eu acho que, apesar de não ser algo que me energiza, é algo interessante para nós, mulheres, como um todo, para a gente fazer. E aí, se tem esse pequeno pedaço que tira um pouco a minha energia, tira assim, né? Quer dizer, eu tenho que empregar uma energia extra, porque não é algo que eu faço naturalmente, ou que eu goste. Eu compenso muito bem com boas parcerias, amigas e esse trabalho que eu amo, que é o MDP. Então, acho que esse é o meu kit. É isso, fechamos aqui um primeiro episódio piloto. Se vocês gostaram, comenta e compartilha. E fala pra gente se vocês querem esse nome, né, Desabafos. Podem sugerir outros e outros temas aí pra gente discutir. Um beijão e até o próximo. Até mais, gente. Tchau, tchau.